Olá, bem-vinda mais uma vez. E hoje nós vamos falar de uma lei que essa lei ela é de extremíssima importância e ela não é apenas uma lei do universo, ela é uma lei de vida. É para a gente levar para o resto da vida, que é a lei da obediência. A lei da obediência ela é uma lei exata, assim como a gente tem as leis de trânsito, as leis a Constituição, tudo isso que rege o mundo, né? O código de ética, enfim. Tudo que a gente tem baseado em leis para que uma sociedade ela consiga se desenvolver e consigamos também viver em harmonia, a lei da obediência ela é tal e qual. A questão é que as pessoas precisam se submeter, mas não querem, né? Quando você entende que você precisa se submeter para que as coisas fluam, geralmente as pessoas se rebelam, porque elas não reconhecem a importância dessa lei, não reconhecem o quão grande ela será benéfica para a vida da gente se a gente se submeter de forma correta, agir de forma correta e entender que os preceitos de toda e qualquer existência aqui nesse plano terreno, precisa sim obedecer às leis do universo e às leis que nos governam. Quando a gente obedece às leis, por exemplo, às leis da natureza, né? Quando a gente não maltrata os animais, quando a gente não derruba as árvores à toa, quando a gente obedece às leis da natureza, a natureza age ao nosso favor. Do mesmo jeito que quando a gente desobedece, ela também nos pune. Não é à toa que existe tanto tsunami, que terremoto agora está acontecendo com mais frequência nesses últimos 10 anos, né? Eu acho que 10, 15 anos para cá. A gente tem presenciado muita desgraceira e isso tudo é devido à não obediência das leis da natureza. E dessa forma também é a nossa vida. A gente passa a desobedecer às leis quando a gente dá mais vazão, dá mais valor ao nosso ego. É quando a gente para de usar a nossa consciência lógica e começa a usar a consciência do conforto, né? Aquilo que me enaltece, aquilo que me exalta, é aquilo que eu vou manter, que eu vou alimentar. E nós sabemos que quando a gente dá muita atenção ao ego, a gente acaba se perdendo. A gente conhece inúmeras histórias de pessoas que, por ego alterado, alter ego, acabam que distratam pessoas, se sentem superior aos demais. E a gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém, porque nós todos estamos interligados. Sempre vai ter um pedaço de mim aí com você e um pedaço de você aqui comigo. Por quê? Porque a gente se atraiu. Só que por a atração ter sido exercida, não significa que você é 100% igual a mim e eu sou 100% igual a você. Estamos todos no processo evolutivo, melhorando a cada dia e caminhando para que a nossa evolução ela seja de forma gradativa e rápida. O quanto antes eu melhorar, o quanto antes eu reduzir o meu ego, o quanto antes eu for mais manso e humilde, mais projetos bons eu vou conseguir construir, mais frutos bons eu vou conseguir colher e também vou gerar sementes boas. Entenda uma coisa, quando a gente modifica o nosso pensamento, a gente tem que nutrir nosso pensamento de coisas boas. Então, quanto mais eu assisto noticiário de morte, quanto mais eu assisto filmes violentos, quanto mais eu assisto programas de fofoca, quanto mais eu assisto coisas, leio coisas e dou atenção a coisas que não vão me enriquecer intelectualmente, mais os meus pensamentos começam a se formar de maneira inadequada. Então eu começo a criar uma realidade que não existe. Até então ela não existe. Só que depois, de tanto que eu assisti, de tanto que eu vi, ela começa a existir. Um bom exemplo disso é quando você dá muita atenção a filmes onde tem muita morte, briga por dinheiro, onde tem assassinato, muito roubo, essas coisas. Você vai começar a achar que na rua as pessoas vão querer te fazer mal, que as pessoas vão se aproximar de você pelo que você tem, não pelo que você é. Quando de repente
você começa a atrair esse tipo de gente. Por quê? Porque você alimentou o seu pensamento com coisas ruins. E você está desobedecendo a lei que diz que a gente tem que ser bom e pensar coisas boas. Aí você já começa a ser resistente, você já começa a ir contra a lei da não resistência, você já infringe as leis do pensamento positivo, você automaticamente já começa a não perdoar as pessoas, vai achar que tudo é vingança. Esses filmes onde tem muito instinto selvagem, onde tem vingança, as pessoas matando os outros, ou até mesmo matando por nada, né? Porque a gente vê aí filme de terror que simplesmente um monstro vai e mata a outra à toa, a troco de nada. Isso vai bloquear a sua vida. Então entenda uma coisa, para que eu obedeça, é simples. Eu tenho que me evadir das coisas que a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das pessoas acha normal ouvir músicas de sofrência. Não que não seja legal, uma vez ou outra mas a pessoa que fica direto nessa tecla, que não muda o disco literalmente, ela vai acabar atraindo o que tem naquelas letras de música. Se você assiste muita novela, você vai acabar atraindo o que tem naquele conteúdo de novela. E não importa a novela, a maioria delas retrata as desgraças. Então procure assistir coisas que te deem lição de moral. Procurem assistir coisas que te deem ensinamentos. Documentários são bem melhores do que filme e séries. Assista filmes que você sabe que vai te trazer um engrandecimento com mais frequência do que esses que são filmes que não acrescentam na vida da gente. Tem filmes que são diversão, tem filmes que são distração, ok. Mas aqueles filmes que você começa a assistir com frequência e você percebe que você está dando muita atenção a um tipo de filme que gera uma sequência ou uma consequência negativa na sua vida, esqueça. Não assista, porque isso aí vai acabar atraindo para você o que você está vendo, né? Então, lembra sempre da nossa primeira lei. O pensamento é a fonte de tudo. É a força maior, é o que nos guia, é o que nos faz ser maior e melhor do que o que a gente é hoje. Viva o agora, tá? Não se preocupe com o amanhã. Quadros de ansiedade são gerados porque as pessoas ficam preocupadas em demasia com o amanhã, né? E o pior, quando não fica preocupado com o amanhã, fica vivendo no passado e esquece o presente. Não existe passado, não existe futuro. O que existe é o agora, é o hoje, é o já, entendeu? Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa se você tem pessoas que dependem de você, né? Como eu conheço várias pessoas que carregam a família nas costas e ficam preocupados se vão ter ou não condições de manter a família amanhã. Cara, esquece isso. Vive o agora, vive o hoje. Se hoje você tem como manter a sua família, ótimo. Aproveita, agradece. Amanhã é outro dia. E saiba de uma coisa que eu aprendi: Deus não falta. E Deus não deixa faltar desde que você tenha fé, que você acredite que você é capaz, porque você é capaz. Se você não for capaz, vai aparecer alguém que vai ser capaz com você ou por você. Então não precisa entrar num desespero, de ansiedade. Meu Deus, o que será do amanhã? Isso só vai piorar o teu quadro. Tudo que você precisa para mudar e para ser feliz está dentro de você. Eu não me canso de repetir isso. Eu converso com N mil pessoas no Instagram, no Face, na minha vida mesmo, pessoal. E as pessoas são pessoas vazias e ficam perguntando: meu Deus, o que é que eu preciso fazer para isso, para aquilo, para emagrecer, por exemplo? Tá tudo aí dentro de você. Se você tem um desejo, mande esse desejo para o universo com as leis que eu já expliquei aqui até agora. Obedeça, seja bom, seja honesto, perdoe, tenha compaixão das pessoas. Não duvide. Quando você duvida, você está desobedecendo às leis. Não duvida que é possível, porque tudo é possível. Todos os recursos, tudo que você precisa está dentro de você. Não é ninguém que vai te dar. Você só precisa desenvolver.
Então, o resumo dessa lei, ela é uma lei geral que ela se aplica para você usar nas outras leis, que a gente ainda vai abordar. Então, obedecer é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Se você tem que mudar os seus pensamentos, mude seus pensamentos. Se você não pode estar resistindo às coisas, não resista, contorne as circunstâncias. Se você gerou uma energia para alguma coisa que você deseja, fica tranquilo. Deus vai providenciar os recursos que você necessita. Perdoe. Ame ao próximo. Não precisa você amar o próximo abraçando o próximo se você não gosta tanto do próximo e não quer que o próximo fique tão próximo assim. Você simplesmente abençoa a vida do próximo, mesmo que o próximo não esteja tão próximo. Quando Deus diz amai uns aos outros, Ele não disse ame só aquele e aquele não ame não. Ame todo mundo. E ama aos outros como a ti mesmo. Fernanda, mas eu não gosto do meu vizinho. Cara, se você não gosta, você não é obrigada a conviver com seu vizinho. Mas se você quiser melhorar a sua vida, perdoe os malfeitos do vizinho. Não precisa você dizer na cara dele. Perdoe você mesmo, no seu coração. Só você e Deus, no seu quarto, ou quando você estiver fazendo alguma atividade ou na sua meditação. Porque a energia boa que você manda para o seu vizinho, para a pessoa que você não gosta, ele recebe. Porque a gente é magnético, a gente é um imã. Automaticamente ele vai devolver para você. E quando você menos esperar, vocês estão de boa e não sabe por quê. Porque eu mesmo tenho pessoas que eu não gostava a princípio. Eu comecei a treinar esse tipo de atitude e mudou. Então, se eu conseguir perdoar desavenças e desafetos extraordinariamente negativos, e hoje são meus amigos, você também consegue. Obedeça às leis. Essa é a lei. Tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.